Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Peço licença para falar com você. E hoje eu quero falar um pouco da minha área de formação, que é filosofia. E eu quero falar de Platão. O filósofo Platão, em um dos seus diálogos, Fedro, ele disse que a linguagem é um fármakon. Fármakon é uma palavra grega que, em português, ela possui 3 sentidos. Ela pode ser remédio, veneno ou cosmético. Remédio, veneno ou cosmético. Dependendo do modo como esta palavra é empregada. A linguagem ela tem a função de remédio quando, através das palavras, nas suas mais diversas configurações, é capaz de auxiliar, esclarecer, confortar, ensinar e produzir relações saudáveis de solidariedade, de compreensão, de sinceridade. Quando tudo isso se estabelece através da palavra, o fármakon, portanto, ele está no sentido de remédio. É aquela palavra que edifica. É aquele momento em que a gente chega diante de uma determinada situação de discórdia e a gente consegue fazer a ponte entre as duas pessoas discordantes. Neste momento, nós conseguimos ser remédio. Outras pessoas, porém, chegariam numa situação onde há 2 pessoas discordantes e elas conseguiriam colocar ainda mais confusão, ainda mais discórdia, ainda mais desentendimento. Fica evidente que estas pessoas estariam, portanto, ali exercendo o papel de veneno naquela situação. Para Platão, no processo comunicativo, o sujeito reconhece a sua ignorância e aprende com os outros. Isso era uma coisa que Platão é discípulo de Sócrates. Sócrates já falava, só sei que nada sei. Ou seja, quanto mais eu conheço, mais eu percebo que eu tenho a conhecer. Porque o quanto eu conheço é o quanto eu percebo que, na verdade, nada eu conheço diante de tudo que tem a ser conhecido. Então, Sócrates, ele tinha uma birra, vamos assim dizer, e tinha um embate, essa é a palavra correta, um embate com os sofistas. Porque os sofistas se consideravam os grandes mestres. E Sócrates, na verdade, considerava que o verdadeiro sábio é aquele que reconhece que não sabe. Quanto mais você reconhece que não sabe, mais você é sábio, porque você está aberto a conhecer e você não está fechado na sua própria arrogância, prepotência e soberba. Portanto, é dentro desse contexto onde Platão, sendo discípulo de Sócrates, a gente entende que para Platão, nesse processo comunicativo, o sujeito reconhece a sua ignorância e aprende com os outros. Só sei que nada sei. E, portanto, todas as pessoas, elas podem me ensinar, ainda que academicamente elas não tenham formação alguma, mas elas podem me ensinar de alguma forma. Nesse sentido, já que eu posso aprender com as outras pessoas, a língua é o instrumento para que os indivíduos se construam como sujeitos do conhecimento moral e ético. Em decorrência, eu posso ter uma sociedade melhor. Então, eu posso aprender, por exemplo, a minha avó, ela era analfabeta. Então, academicamente, minha avó não tinha conhecimento, não sabia o que eram adjetivos, substantivos, fazer a concordância adequada, não sabia o que era o Teorema de Pitágoras, enfim, não tinha conhecimento acadêmico. Porém, a minha avó tinha conhecimento de vida, sabedoria de vida, vivência, experiência,
criou 8 filhos. Então, gente, a minha avó me ensinou muito. A minha avó me ensinou valores que provavelmente muitos doutores não conseguiriam ensinar. Eu vi uma vez uma reportagem de um pai de família, desempregado, passando necessidade, e ele estava às margens da rodovia pegando reciclagem, material de reciclagem, e ele encontrou uma mochila. E nesta mochila, uma sacola, uma mochila, tinha 60 mil reais. E tinha também os documentos da empresa. Era o dinheiro para pagar, se não me engano, 13º de funcionários, alguma coisa assim. E ele não teve dúvidas. Ele imediatamente se dirigiu à delegacia e entregou a mochila. Então, veja bem, aquela história de que a ocasião faz o ladrão, para mim realmente não cola. Você quer mais ocasião na qual se encontrava este pai de família passando necessidade, desempregado, catando material reciclável para poder ganhar um pouquinho para conseguir comprar alguma coisa para a família. Ele acha 60 mil reais e ele vai lá e devolve. A ocasião faz o ladrão. Não, a ocasião apenas manifesta o que já estava dentro de você. A ocasião não é a ocasião que fez o ladrão. A ocasião apenas manifestou coisas que estavam escondidas dentro de você e que você não teve oportunidade de mostrar. A ocasião faz o ladrão. Lá, o que eu posso fazer naquela ocasião? Eu traí. Então, quer dizer, naquela ocasião manifestou a sua fragilidade, o seu desejo de trair. Então não é a ocasião que faz o ladrão, a ocasião apenas manifesta uma coisa que já estava em mim. No caso, este pai de família, em nenhum momento ele pensou em ficar com o dinheiro. Ele foi lá e devolveu. Simplesmente porque, apesar das péssimas condições, apesar de tudo, ele se manteve fiel ao seu princípio, à sua moral, à sua ética. E o seu exemplo pode ter, iluminado a vida de muita gente. Então, por exemplo, ele nem imagina que eu estou gravando esse vídeo em cima da reportagem que foi feita em cima dele. Ele nem imagina que ele impactou também a minha vida, que ele me serviu de exemplo. Então, através de uma linguagem, através da sua atitude, através do seu exemplo. Ou seja, eu aprendi com aquele pai de família. Ainda que ele não tenha estudos e que ele não seja um doutor e que não seja pós-graduado, ele muito me ensinou. A linguagem como veneno é aquela que possui um sentido depreciativo, negativista, destrutivo. Esse tipo de linguagem provoca o mal, destrói, prejudica. Por exemplo, fofocas, murmurações, calúnias, boatos, mentiras, palavrões têm um poder de destruição incrível e geralmente não contribuem em nada para a evolução dos indivíduos. Então, para pensar. Fofoca contribui em quê para a evolução de alguém? Murmurações, calúnias, isso contribui em quê para a evolução dos indivíduos? Então, às vezes, a gente tem que se questionar. Será que eu não me alimento e então, eu fico tão empolgado com fofocas, com coisas, A minha vida gira em torno de murmurar. Eu estou sempre reclamando, qualquer coisa, eu estou prestes a reclamar, eu não consigo ver nada de positivo. Então, quando está calor, eu reclamo porque está calor. Aí, se está ventando, é porque está ventando. Se está frio, é porque está frio. Se está chovendo, é porque está chovendo. E se está com seca, é porque está com falta de chuva. Onde vai acontecer? O que vai ser de nós? Então, as pessoas só reclamam. O quanto isso contribui para a sua evolução. Outro perigo é a linguagem produzida por conclusões apressadas.
antecipadas e subjetivas. Ou seja, a partir, né, da sua interpretação, sem uma análise mais apurada. Ou do tipo, eu acho que fulana está traindo ciclano. Eu acho que. Então são conclusões apressadas, subjetivas, ou seja, a partir do que eu acredito, a partir das minhas lentes, não tem um senso crítico, não tem uma análise. Geralmente esse tipo de linguagem tende a produzir injustiças. Quanto a esse tipo de linguagem, é preciso muito cuidado. Ninguém está isento. Ou seja, nós não estamos isentos a esse raciocínio apressado, esse julgamento, esse pré-julgamento, a esses achismos. Por isso que a gente tem que redobrar a atenção. O remédio, ele é uma atitude mais consciente, mais comprometida, que implica em pensar mais profundamente sobre um determinado assunto, repensá-lo, problematizá-lo, submetendo à dúvida, à crítica, à análise, buscando entender o verdadeiro significado. Portanto, o remédio, ele tem muita ligação, né? Aliás, total ligação com o princípio da filosofia. A filosofia é isso. A filosofia é problematizar, é ter o pensamento crítico, é se debruçar sobre, é questionar, é buscar as causas, as origens, as raízes. Esse é o pensamento reflexivo, diferente do pensamento superficial. Então, o remédio está para a filosofia, assim como o veneno está para o pré-julgamento, as conclusões apressadas, o pensamento superficial. É venenoso também quando a pessoa não entende o verdadeiro sentido do texto, se agarra à letra morta, não percebe a mensagem que está nas entrelinhas. Meu Deus do céu, quantas são as pessoas que não entendem o verdadeiro sentido do texto. Isso acontece muito dentro de religião. Quando a pessoa pega, por exemplo, a Bíblia. Então, a Bíblia é um livro que foi escrito num determinado contexto. A gente tem que ler o texto e entender que o texto tem um contexto e um pretexto. Ou seja, o contexto é, escuta quais eram as condições dessas pessoas, qual era o pensamento que norteava essas pessoas quando escreveram este texto. O contexto cultural onde elas estão inseridas, porque elas não estão isentas da cultura. Se nós fôssemos escrever a Bíblia hoje, nós escreveríamos e teria toda a linguagem a partir da nossa cultura. Então a gente tem que entender dentro do contexto por que usaram aquela figura de linguagem. Porque aquela figura de linguagem fazia um sentido naquela época que hoje, por exemplo, não faz mais. E qual era o pretexto? Ou seja, este texto foi escrito com qual intenção? A intenção do autor era despertar o quê? Por isso que ele usou determinados símbolos, porque tentava despertar determinadas coisas. E aí você pega essas pessoas pegando esse texto e não é um texto vivo, porque eles se apegam ao sentido literal do texto, que não tem mais sentido nenhum hoje. Porque estava num outro contexto, dentro de uma outra cultura. E eles pegam aquilo ali e eles querem aplicar como se fosse e deveria ser assim. Tá aqui, tem que ser assim. Então, você fica com a letra morta. E a letra morta não consegue produzir. Se não entende o que lê, prevalecem as conclusões equivocadas e as interpretações distorcidas. E por fim, a linguagem como cosmético é quando ela mascara e maquia a realidade, apresentando fatos aparentes para, com isso, esconder a verdade concreta. Então, eu dou aquela maquiada porque eu quero mostrar uma coisa, tá? Para que você foque nisso e não perceba a verdade concreta, o que de fato está por detrás disso.
Assim, o cosmético se faz presente quando, espertamente, alguém se esquiva e tenta manter uma mentira maquiando a verdade, uma ilusão mascarada de realidade. Esse tipo de linguagem é muito comum nos discursos políticos, no processo de alienação na sociedade de massas. Ou seja, os discursos políticos a gente já sabe até decor e salteado, né? O que eles vão usar, o que eles vão fazer, o que eles vão falar. Então, você vê... Quer dizer, a gente está vendo o que eles estão falando, a maneira como estão agindo, abraça a criança, dá beijinho aqui, dá beijinho ali. É tudo um show e, no entanto, a cada 4 anos a gente revitaliza esse show e acredita naquilo. Portanto, meus queridos, é importante refletirmos sobre qual modelo de linguagem adotamos. Temos o poder e a capacidade de, no ato comunicativo, escolher a direção para a qual queremos direcionar as nossas ações. Ou seja, reflita sobre o seu ato comunicativo. O seu ato comunicativo, ele tem caminhado para o remédio, ele tem caminhado para o veneno, ou ele tem caminhado para o cosmético. É muito importante que a gente reflita sobre isso para que a gente possa perceber quais são os efeitos da palavra que a gente pronuncia. Porque às vezes a gente não tem noção do quanto a nossa palavra pode fazer com que uma pessoa se edifique ou esta pessoa se sinta destruída. Portanto, repensemos e pensemos na maneira como a gente tem falado. Inscreva-se. Fico aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha. Aqui na descrição do vídeo tem todas as informações. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.